Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Falaremos hoje sobre o processo de recuperação judicial. Como funciona, quais as etapas, quais as implicações legais no decorrer deste processo. Convidamos hoje para tratar sobre esse assunto o professor Alexandre Magno Augusto Moreira. É professor, é advogado que milita na área empresarial e na área trabalhista. Fique conosco que já voltaremos para tratar sobre esse tema. A empresa Oi entrou com um processo de recuperação judicial. Tem uma dívida de mais de 65 bilhões e seus maiores credores são o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Bradesco e o Banco Itaú. Aproveitamos a presença do advogado empresarial, professor Alexandre Magno Moreira, para a gente entender melhor como funciona esse processo. Professor, dentre os casos, e temos esse em específico em andamento, que é o caso da empresa de telefonia Oi, eu gostaria de saber como funciona, quais as etapas desse processo e as implicações nesse trabalho de recuperação, especificamente do caso da empresa Oi. Primeiramente, os meus cumprimentos aos telespectadores do programa Gestão de Negócios, os meus agradecimentos pelo convite externado. Quero dizer que é importante a gente destacar que a recuperação judicial ela está prevista em uma lei de 2005. Nós estamos já há 11 anos com essa execução dessa lei, e a recuperação judicial ela veio substituir o que nós chamávamos da antiga concordata suspensiva, concordata preventiva, em que ela não tinha muito efeito, professor. A concordata ela era uma situação em que a empresa já estava numa situação financeira muito dificultosa e gerava-se, obviamente, esse prazo para que ela se recuperasse economicamente através de uma apresentação das suas propostas para pagamento dos seus credores, mas não havia a função social da empresa. Qual era a função social? De manter a sua atividade. Manter a atividade empresarial, manter a sua economia, os seus empregados atuando, ou seja, prorrogava-se o prazo da falência. Com o advento dessa Lei 11.101 de 2005, nós tivemos a criação da recuperação judicial para atender a disposição do artigo 47 da lei. E o artigo 47 da lei vem atender a função social da empresa. O que é a função social da empresa? A função social da empresa é justamente para manter o quê? A situação econômica financeira da empresa de uma forma a torná-la superada, né, porque está totalmente numa situação precária, como é o caso e exemplo propagado da Oi atualmente. Nessa circunstância, para ela tentar voltar à sua circunstância, à sua correta idealização e comprometimento econômico, e com isso manter a sua fonte pagadora, manter o seu fluxo de caixa, manter os seus empregados atuantes, e com isso mantendo essa função social. Então essa lei veio para extirpar a ideia da concordata de que as empresas iriam ter o seu declínio e já transformar em falência. Para quê? Para que ela pudesse, na recuperação judicial, ter essa possibilidade de certo modo, a grosso modo, respirar economicamente, ter a possibilidade de, nesse processo de recuperação, arcar com o pagamento dos seus débitos, e com isso manter a sua fonte produtora, manter os seus empregados, os seus trabalhadores atuando, para que possa, de certo modo, exercer essa característica que foi prevista pela lei, que é essa função social da atividade empresarial. E como funciona? A empresa ingressa na justiça, solicitando a recuperação, apresenta um plano. Como funciona esse processo especificamente? Um primeiro momento,
a empresa, óbvio, deve estar certa de si que o seu passivo ultrapassa o seu ativo ou que está numa situação muito precária com relação aos seus débitos de natureza trabalhista, de natureza tributária, de natureza garantia real, que se fala propriamente dito, as questões vinculadas a instituições financeiras, seus débitos com instituições financeiras. Verificado isso, é feito um pedido ao juiz, que é o pedido de recuperação judicial, que foi esse feito pela Oi, protocolado na 7ª Vara Empresarial, no Rio de Janeiro, em trâmite no Rio de Janeiro, ocasião em que, feito esse pedido, é demonstrado ao juiz a condição econômica e financeira da empresa, mas demonstrado através de balanços patrimoniais, através da situação contábil da empresa, a situação jurídica com relação aos seus débitos e processos judiciais. É feito todo um conglomerado da situação econômica da empresa para que o juiz conheça disso. Não é apresentado o plano de imediato, é apresentado um pedido. Esse pedido, o juiz recebendo ele, em algumas circunstâncias, por exemplo, no caso da Oi, foi feito pedidos liminares para suspensão de constrição judicial, de bloqueios judiciais, até que se deferisse o pedido. Mas, na última quarta-feira, feito esse pedido apresentado ao juiz, é feito o deferimento do juiz do processamento do plano de recuperação judicial. Feito o pedido, deferido pelo juiz o processamento, a empresa vai ter 60 dias de prazo para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Isso é importante destacar que nesse deferimento de processamento do plano de recuperação, ou seja, verifico que você está em precárias condições e que você tem condições de apresentar um plano para que você possa respirar e ter a sua atividade retomada as atividades regulares. E nessa circunstância já é nomeado o administrador judicial que vai gerir esse processo de recuperação judicial. Então ele passa a ser o gestor da empresa, esse administrador judicial, ele passa efetivamente a comandar e executar esse plano proposto pela empresa? Exatamente. Durante esses 60 dias que tem a possibilidade de apresentação do plano de recuperação judicial, é nomeado esse administrador. Esse administrador judicial, ele a característica dele pela legislação é uma pessoa idônea, o que a lei determina, uma pessoa idônea que seja um profissional técnico na área de contador, economista, advogado e que tenha plenas condições, um expert na área, né, ou seja, um perito técnico na área dele de formação, para que possa, nesse caso, exercer o acompanhamento da empresa, o desenvolvimento regular, os balanços patrimoniais, a apresentação de toda a situação da empresa e de como ela vai estar sendo desenvolvida. Porque quem vai apresentar o plano de recuperação judicial não é o administrador judicial. É sim a empresa através dos seus gestores, através dos seus procuradores, através da sua competência com relação à atividade. A empresa apresenta, o administrador vai selecionar os credores, vai verificar as questões dos balanços patrimoniais da empresa, a questão contábil e com isso sim gerir o processo de recuperação judicial. Apresentar os seus relatórios de como está ocorrendo o desenvolvimento dessa recuperação. Então o administrador judicial, ele entre as exigências é ser um administrador, um contador, um economista ou um advogado. Então, sempre o administrador judicial precisa ser uma pessoa física, é isso? Ela não se restringe somente à pessoa física. Na parte final do artigo 21, ele declara que pode ser uma pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica vai ter que ser apresentado um documento ao processo de quem será o responsável por essa pessoa jurídica. Geralmente o contrato social, né, representando quem é o administrador, quem é o responsável por isso. No caso da Oi, é importante que na última quarta-feira, quando foi deferido o pedido de recuperação judicial para que se apresente o plano, o juiz nomeou ou solicitou a nomeação de 5 empresas experts para acompanhar o processo de recuperação judicial pela complexidade, ou seja, por envolver cerca de 65 bilhões
de reais acerca de débito. E no caso específico, Alexandre, se ao final do processo, no final do processo de recuperação, o plano não dá certo e a empresa continua pior do que iniciou o processo de recuperação judicial, o que acontece afinal? É importante a gente destacar que essa questão do plano de recuperação judicial, a partir do momento do seu deferimento, ocorreu o plano, o desenvolvimento do plano apresentado ao juiz, ele tem que ser deferido com a sua procedência ao fim da questão para que ele seja executado. E aí a execução dessa recuperação judicial, ela envolve uma característica de que não precisa chegar ao fim. Se no início, no meio do cumprimento da execução desse plano não houver o cumprimento, não pagou uma dívida trabalhista, não cumpriu com determinada obrigação referente a esse plano apresentado, ela vai ocorrer a convolução, ou seja, automaticamente se transfere ao processo de falência. De recuperação judicial, eu caio em falência enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa. Ocasião em que daí não ocorrerá mais o correto cumprimento do plano de recuperação. Essa empresa vai ter que ocorrer o processo de falência, o seu ativo vai ser, de certo modo, avaliado para pagamento do passivo segundo uma ordem de crédito de pagamentos previsto pela lei. E qual que é a ordem de importância dos credores? Para efeito do processo de falência, que a gente sai dessa discussão da recuperação judicial, na falência existe um dispositivo legal que estabelece a ordem do pagamento dos créditos. E essa ordem de pagamento dos créditos respeita até uma situação lógica, né, em razão de se privilegiar, por exemplo, o primeiro pagamento, os créditos trabalhistas. Créditos trabalhistas decorrentes de relação de trabalho ou de acidentes de trabalho de até 150 salários mínimos. Ultrapassado esses 150 salários mínimos, como vai fazer para se pagar esse débito trabalhista? Vai lá para o final da fila da ordem dos créditos. E também é importante a gente destacar que após essa ideia da ordem de créditos trabalhistas, passa-se a sequência lógica, que são os créditos com garantia real e ônus reais, que geralmente são aqueles estabelecidos pelas instituições financeiras, né, com contratos, enfim, estabelecidos com as instituições financeiras, e posteriormente os créditos tributários. O que até então, utilizado na lei antiga, era trabalhistas, tributário e ônus reais, que aí seriam os créditos financeiros. Por alteração da lei, inverteu essa ordem, estabelecendo agora trabalhistas, créditos com ônus e garantia real e, posteriormente, os tributários. Realmente, nesse caso, jogou por último o interesse da sociedade como um todo, privilegiando, vamos colocar assim, as instituições financeiras. Porque realmente, você jogar os tributários, deixar como está na lei hoje, por último, você acabou privilegiando os trabalhadores, tudo bem, mas em segundo lugar as instituições financeiras e por último as questões tributárias. Há de se questionar, mas lei está aí para ser cumprida. E caso a gente queira questionar, que tenhamos em tramitação no Congresso novamente a reversão dessa ordem. Bem, retornando lá atrás na nossa conversa, sobre o administrador judicial, fiquei curioso. Quanto que ganha esse administrador judicial? Ele, enquanto pessoa física, ou as empresas, no caso da Oi, foram 5 empresas que assumiram esse processo como administrador judicial, cada uma delas. Quanto que ganha e como que funciona esse pagamento? A lei estabelece também de forma clara a questão referente à remuneração do administrador judicial, até porque ele, quando nomeado pelo juízo, ele vai prestar a sua atividade de gerir esse plano de recuperação, de administrar, de observar a condução da execução desse plano. E essa remuneração ela tem um limite, é de até 5% sobre o montante objeto da recuperação, que nesse caso, por exemplo, da Oi são 65 bilhões. Então atinge-se até 5% desses 5 bilhões. Não significa dizer que são 5%, é até 5% do montante objeto da dívida.
e existe uma possibilidade de pagamento antecipado dentro de uma porcentagem parcial e o restante pago até o final. Vale destacar que esses pagamentos dos administradores judiciais, eles são extraconcursais. Extraconcursais para os telespectadores significa, quando você está na cadeia lógica de pagamento dos débitos trabalhistas, garantia real, tributários e quirografários até o fim, eles recebem antes desse concursal, por isso extraconcursal. Eles têm o privilégio de recebimento até porque estão realizando a prestação de serviço como administradores judiciais em prol da justiça, como auxiliar da justiça. Muito interessante, chama realmente a atenção como se diz, o montante, até 5%, no caso específico da Oi, se é 65 bilhões, se for 1%, quer dizer, é uma atividade mais do que interessante. E não só isso, não só interessante, mas desafiadora, porque justamente precisam ser profissionais, empresas com profissionais ou profissional específico, muito bem preparado, que é porque justamente irá trabalhar de forma a recuperar uma empresa que está numa situação dessa, uma situação de uma dívida de 65 bilhões. Agora eu pergunto o seguinte, como que eu posso me candidatar a ser um administrador judicial? Como que eu faço? Eu mando currículo, eu me apresento aos juízes da região, como que funciona isso? Existem empresas que atuam no mercado, existem profissionais idôneos que atuam na área voltada à área da economia, voltada à área os contadores, os advogados, administradores, que são profissionais técnicos e que atuam nessa área específica da recuperação judicial. Por quê? Porque é uma área extremamente delicada, é uma área extremamente técnica. Você precisa ter o conhecimento não somente da lei, mas o conhecimento prático. Dentro de uma ideia proposta numa recuperação judicial, você tem a área contábil, você tem a área econômica, você tem a área da administração, da gestão e você tem a área jurídica. Então, uma recuperação judicial não se restringe somente a uma prática isolada de um profissional. Né? A lei fala, é um profissional idôneo na área da economia, na área de contador, mas não é somente restrito a esse profissional, é um corpo de profissionais que vai atuar. Por isso, nesse caso da Oi, a exemplo, foram nomeados para atuar 5 pessoas jurídicas, 5 empresas, são empresas que vão trabalhar dentro do processo, porque o trabalho envolve técnico, envolve a área de balanço patrimonial, na área de contador, envolve os aspectos jurídicos da lei, envolve a questão da economia, do balanço, do fluxo de caixa e a gestão da empresa. Então são vários profissionais que têm obrigatoriamente de estar envolvidos. Eu não posso me restringir a um advogado atuando como administrador judicial num processo desta complexidade. E óbvio, o juiz nomeia, mas nomeia através de uma indicação dessas pessoas jurídicas. Não é indicado para o juiz, e sim através de uma lista, que podem ser estabelecidos essas pessoas jurídicas e, óbvio, pela aceitação dos envolvidos, dos credores envolvidos, referente ao processo. Até porque eles têm que prestar relatórios e, não prestando os relatórios, eles estão, inclusive, a incidência do crime de desobediência, se não cumprir as suas atividades. E a recuperação judicial se aplica a todas as empresas? A lei determina, no início, de forma a um dispositivo negativo, que ela fala assim, a lei ou esta lei não se aplica. Né? Ela não se aplica, por exemplo, a empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas com capital integral público, por exemplo, Caixa Econômica Federal, uma empresa que tenha o capital integral público ou misto. Né? Se eu tenho parte público e parte privado, eu também não posso ser submetido à recuperação judicial. Eu tenho que passar por um outro procedimento, que é o procedimento, muitas vezes, de liquidação, né? Que é utilizado um outro procedimento que não da lei específica de recuperação. Também empresas de cooperativas de crédito, seguradoras, consórcios, também existe essa restrição a não se enquadrar a ideia da recuperação judicial, porque, por exemplo, a seguradora passa por uma ideia de liquidação vinculada ao SUSEP, que também é um órgão específico. E
não se submete a essa lei específica. Então não tem jeito. Os estados que estão quebrados não podem se utilizar desse processo de recuperação judicial. Mas tudo bem. E no caso, agora eu vou pensar em mim, aproveitando que você está aqui nos nossos estúdios. Eu tenho uma linha, e boa parte dos nossos telespectadores eu tenho certeza que possuem também. Uma linha fixa de telefone da Oi. Eu preciso correr e trocar para outra empresa? O que eu, enquanto consumidor, devo esperar? Será que vou ter problemas? Daqui a pouco meu telefone não vai funcionar mais? O que eu posso esperar? Essa pergunta é importante, professor Claudemir, para que os telespectadores entendam que nada vai interferir com relação ao plano de recuperação. Não existe nada que interfira com relação aos consumidores. Os consumidores estão plenamente amparados, inclusive por uma agência reguladora que é a Anatel. A Anatel vai estar fiscalizando, inclusive, o acompanhamento desse plano de recuperação. Não há possibilidade de quebra de vínculos, de portabilidade, de fornecimento da prestação de serviço, todo e qualquer serviço e prestação de serviço, fornecimento de produto por parte do consumidor, linha telefônica, internet, todos os produtos fornecidos pela empresa não serão interrompidos. Toda e qualquer atividade tem de ser devidamente cumprida, inclusive, porque se for descumprida, essa empresa descumpre o plano de recuperação judicial e pode convolar na falência. Então é prejuízo para a empresa não cumprir a sua prestação de serviço. Pelo contrário, agora com a recuperação judicial, que o cumprimento da prestação de serviço vai ter que ser com excelência, sob pena de convolar essa recuperação judicial no processo de falência, transformar no processo de falência. Então, aos consumidores, a prestação de serviço tem de ser realizada de uma forma até melhor. Por quê? Porque está passando sobre uma fiscalização de um processo judicial, de administradores judiciais acompanhando. Inclusive, já existem até os PROCONs, né, dos estados, já fiscalizando o acompanhamento dessa prestação de serviço, que caso não seja devidamente cumprida, ocorrem as devidas consequências lá no plano de recuperação, né, sujeito, por exemplo, a essas pessoas vinculadas às empresas, a crime contra a ordem tributária, financeira, né, incidindo em crimes, inclusive. Que bom. Fico mais tranquilo em relação ao que você orientou. Então, não só sobre a recuperação judicial, como no caso meu e de muitos colegas que possuem telefones da Oi. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós pelo e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.